E uma das coisas que torna essa sensação algo mais difícil é que, às vezes, a gente está orando a Deus por nosso casamento, ou a gente está orando a Deus porque a gente tem um problema com nossos filhos, ou a gente se sente numa situação de perigo real. E aí a gente olha para as pessoas próximas a nós e tudo parece estar bem na vida delas, né? Nossa, a grama do vizinho está sempre verde, está sempre bonita. Você sempre acha alguém cuja vida parece estar caminhando suave, a brisa boa. E algumas dessas pessoas, para quem a gente olha, elas nem são boa gente, não é verdade? Elas nem oram a Deus, elas nem estão tentando fazer aquilo que é certo, elas estão vivendo a vida de qualquer jeito, do jeito que elas querem viver, mas as coisas estão dando certo para ela, e às vezes a gente está tentando fazer o que é certo, a gente está indo na igreja, a gente está se esforçando para fazer o que é justo, mesmo com um prejuízo pessoal, e as coisas não estão dando certo para nós. Parece que se Deus existe e se Ele está com a gente, com certeza Ele iria responder a orações do tipo: Deus, eu não estou nem pedindo para ser rico, mas eu estou pedindo ao Senhor por um emprego. Ou então, Deus, eu não estou pedindo por um carro novo, eu estou pedindo para dinheiro para pegar ônibus. Se Deus existe e se Ele se importa com a gente, Deus não responderia, não teria que responder a orações como essa? Talvez você esteja no meio de uma situação assim, uma situação difícil na sua vida. Talvez seja não uma questão financeira, mas talvez seja a sua saúde, ou a saúde de alguém que seja importante para você. Talvez seja um desafio com seu cônjuge. Depois de anos casado, você está sem esperança de que vai dar certo. Talvez você esteja se sentindo no final, no fundo do poço. E o que eu faço agora? Se Deus estivesse comigo, tudo seria diferente. Por que Deus não responde a minha oração? E um dos perigos da gente não ter uma boa resposta para isso é que se a gente pensa, se a gente passa por um período assim, em que Deus parece estar distante por muito tempo, a gente começa a se sentir tentado a achar que Deus não existe. Ou então, se Ele existe, Ele não é relevante para a minha vida. Ele pode até existir, mas que influência, que impacto que isso tem no meu dia a dia, na minha vida? A gente começa a achar não só que Deus não existe, não estou falando só de dúvidas teológicas, mas se Ele existe mesmo, se Ele é esse Deus que criou tudo, se Ele é um Deus que se envolve com a criação que Ele fez. Por isso, antes da gente ler o trecho da Bíblia que a gente vai ler hoje, para falar sobre esse assunto, eu queria fazer uma afirmação que talvez te ajude a prestar atenção nesses poucos minutos que a gente vai ter aqui juntos. E a afirmação é a seguinte: a aparente falta de cooperação de Deus não quer dizer que Deus não existe. A aparente falta de cooperação, o sentimento real que eu e você temos no dia a dia de que Deus não está conosco, não quer dizer que Deus não existe. E isso é importante a gente refletir sobre isso, porque quando a gente está numa fase em que o silêncio ensurdecedor de Deus nos tenta, a maioria de nós, de fato, no mínimo se sente tentado a achar que Deus não tem relevância para nós. Mas não existe correlação racional entre a aparente falta de cooperação de Deus no seu problema, na sua situação, e com a existência de Deus. Se existisse uma causa lógica entre a cooperação de Deus e a existência dele, eu ia ter que concluir que meus filhos não existem de vez em quando. Certo? E eu acho que meus filhos também iam concluir que os pais deles não existem às vezes. Porque às vezes não há cooperação que cada um espera do outro lado. Talvez você tenha crescido em um ambiente em que as pessoas te falavam que se você tivesse mais fé, então, com certeza, suas orações seriam respondidas. E aí, quando Deus não responde, o que a gente sente? A gente sente que a gente é diretamente responsável por essa aparente ausência de resposta, né? Como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Ou então não é se você orar mais, é se você ofertar mais, se você servir mais. Deus com certeza vai te ouvir. E aí a gente fica, nesses momentos que todos nós experimentamos, a gente fica tentado a achar
a resposta, o que tem de errado comigo? O que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu estou deixando de fazer? Porque, com certeza, se Deus não está presente em minha vida, se Ele não parece estar presente, é porque eu estou pisando na bola. Mas aí, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê escrito lá nas páginas dela a história, o relato de inúmeros homens e mulheres que a gente sabe que são amados e que foram amados por Deus, mas que também experimentaram períodos de sua vida em que Deus não parecia estar com eles. E se a gente pensar o mesmo que a gente é tentado a pensar sobre nós mesmos, a gente iria concluir: Deus com certeza não estava com esse homem, com essa mulher, porque olha como ele sofreu, olha a dificuldade pela qual ela passou. Mas a gente vê ali nos relatos que não pode ser que Deus não amava. A gente vê muitas vezes o que Deus estava fazendo por trás das cortinas. E a gente sabe que não é essa a resposta. E por isso é importante a gente ter essa convicção de que provavelmente já houve, existe e certamente haverá períodos na sua vida e na vida de todas as pessoas que buscam seguir a Deus, e até daquelas que não buscam seguir a Deus, em que Deus parece estar ausente, mas não significa que Ele está. Sua aparente ausência não é necessariamente um reflexo da sua fé ou um reflexo da sua obediência. Deus tem outras razões para, às vezes, não parecer estar presente em nossa vida.